representando a Câmara Municipal de São Paulo, e vamos apresentar o Laboratório de Análise da Legislação Paulistana. Como o Luiz Quimaide já comentou, a cidade de São Paulo é uma cidade de mais de 12 milhões de habitantes, responde isoladamente por 11% do produto interno nacional e tem uma legislação pujante, volumosa, porque no Brasil as unidades subnacionais, em especial os municípios, as cidades, elas detêm competência para legislar, inclusive para instituir tributos, para arrecadar, para se auto-administrarem, em tudo que diz respeito ao interesse local. Portanto, é vasta a legislação paulistana e importante no cenário nacional. No ano de 2020, imediatamente antes da irrupção da pandemia, a Câmara Municipal de São Paulo firmou uma parceria com a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo para criar um laboratório permanente de análise da legislação produzida na cidade, entre os anos de 2000 e 2020. E, para começar, fizemos uma classificação, uma tipologia das normas editadas em nível local, em nível subnacional, no âmbito do município da cidade mais representativa do Brasil. E observamos que a competência municipal inclui matérias de baixa complexidade, por exemplo, denominação de logradouros, de próprios ruas municipais, e a maior parte da legislação produzida na cidade é de baixa complexidade, também homenagens a pessoas representativas na cidade, honrarias, datas comemorativas, há muita legislação de baixa complexidade, tanto que já em 2019, antes da pandemia, o Legislativo da cidade de São Paulo já tinha implementado um sistema inteiramente digital de apresentação de proposituras de baixa complexidade, tramitação e deliberação. Na verdade, foi muito fácil o Poder Legislativo da cidade de São Paulo se adaptar à pandemia, porque já tínhamos um sistema totalmente implementado, digital, para a tramitação de projetos de baixa complexidade. Como houve a irrupção da pandemia, esse sistema foi rapidamente adaptado para que quaisquer proposituras de importância ou complexidade também pudessem ter a sua tramitação e deliberação totalmente digital. E isso se alcançou e, de fato, São Paulo legislou bastante, a cidade de São Paulo, nos últimos 2 anos, justamente no enfrentamento da pandemia, por exemplo, criando uma legislação de assistência de renda básica para a população de baixa renda, enfim. Houve uma série de medidas também no âmbito da saúde, da educação, que foram tramitadas, deliberadas, foram realizadas audiências públicas, reuniões de comissões parlamentares, todas elas em ambiente digital e sem prejuízo, inclusive até com maior participação, não só dos próprios parlamentares, como também da população em geral. Dito isto, a legislação produzida nos últimos 20 anos abarca cerca de 60% em número de leis de baixa complexidade, mas 38%, 40% da legislação inclui temas como ações afirmativas e inclusão, administração e servidores públicos, atividade econômica, vigilância sanitária, bens e serviços públicos, contratos e licitações públicas, saúde e meio ambiente, educação, cultura, lazer, habitação, urbanismo, mobilidade urbana, serviço social, emprego, renda, e ainda uma categoria que nós chamamos de outros, que não se inclui. No final, são 12 tipos principais de legislação. Nós classificamos, criamos uma tipologia, isso é inédito no Brasil, em termos de tipologia de legislação, os grupos temáticos
estamos apresentando essa legislação de uma maneira amigável, acessível ao usuário, mas não só, né? Além de apresentar a legislação já, de certo modo, classificada, nós também começamos a observar a eficácia a posteriori da legislação produzida. Em números absolutos, nos últimos 20 anos, foram editadas 4.579 leis na cidade de São Paulo, das quais 30% são leis, 30% a 40% leis de maior complexidade. Mas verificamos que 8% da legislação que deveria ter sido regulamentada por atos do Poder Executivo, por decretos, não foi. Ou seja, há uma ineficácia na legislação, em algum grau, por ausência de regulamentação. Verificamos também que 2% a 3% da legislação foi considerada inválida, ou seja, inconstitucional, ilegal, por parte do Poder Judiciário. Houve propositura de ações diretas de inconstitucionalidade que questionam a constitucionalidade de uma lei, mas, de um modo geral, as leis permaneceram vigentes. Foram poucas ações, no total, que foram invalidadas pelo Poder Judiciário. Verificamos também, né, que algumas leis, nos últimos 20 anos, foram revogadas. 6% da legislação, então, produzida foi revogada. Mas um dado que nos pareceu particularmente interessante foi observar que, do total de proposituras que foram do Poder Legislativo para o Poder Executivo sancionar ou vetar, 20% foi vetado integralmente. Ou seja, mais de 5.000 normas tramitaram até a sua finalização no âmbito do Poder Legislativo. No entanto, 20% delas foram vetadas integralmente pelo chefe do Poder Executivo, ou seja, não se tornaram leis. Então, começamos a investigar as razões dos vetos. E começamos também a publicizar, ou seja, tornar público, tornar acessível ao cidadão esse dado, vetos totais em relação à legislação produzida e as razões do veto. Isto pode, inclusive, ajudar os próprios parlamentares a entenderem quais os possíveis impactos em relação à frustração desse processo legislativo em função de vetos anteriores do Poder Executivo sobre essa matéria. Então, é um assunto que estamos finalizando, né, a análise desse tipo de fenômeno, ou seja, de legislação que não chega a ser eficaz simplesmente porque não chega a se tornar lei, embora passe por todo um curso de tramitação no Poder Legislativo. Também observamos que, muitas vezes, a legislação produzida, ela não é explícita quanto às leis que são alteradas por ela, leis que são revogadas, simplesmente a lei é produzida e se conclui com este artigo: revogam-se as disposições em contrário. Mais de 80% da legislação produzida na cidade de São Paulo nos últimos 20 anos oferecia essa cláusula de revogação genérica, que gera uma insegurança jurídica. Então, nós estamos trabalhando, enquanto assessoria do Poder Legislativo do município de São Paulo, no sentido de que cada lei explicite exatamente quais leis são revogadas por ela, porque isso gera maior segurança jurídica. Do mesmo modo que também estamos atentos a que a legislação, em sua ementa, ou seja, já no seu início, quando diz do que ela vai tratar, diga explicitamente tudo o que ela vai tratar, especialmente se há alguma matéria alheia ao corpo principal. É o que nós costumamos chamar, né, na linguagem coloquial no Brasil, se chama de jabuti, uma lei que trata de um assunto, mas existe ali um jabuti que não permite a clareza em relação ao conteúdo daquela norma, quando se busca o assunto apenas pelas emendas da lei, né, pelo resumo da lei. Então, há muitas vezes, também em mais de 80% dos casos, a ementa da lei diz assim:
sobre esse assunto e dá outras providências, sem especificar que providências seriam essas. Isso também dificulta a segurança jurídica, o conhecimento claro do que é legislado. Então, o nosso laboratório, né, de análise da legislação paulistana, que nasceu de uma parceria entre a Procuradoria da Câmara e a Câmara, com a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, por meio do seu Departamento de Direito do Estado, está promovendo, na verdade, uma acessibilidade, uma facilidade do entendimento do usuário, do cidadão, do pesquisador, em relação a como trabalha o legislativo da cidade, o que ele produz, que tipo de normas produz, e mais ainda, nós tornamos acessível ao usuário, no portal da legislação paulistana, todo o processo legislativo que resultou daquela norma, desde a sua propositura, a discussão havida nas comissões, os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Administração Pública, da Comissão de Saúde, da Comissão de Finanças, todos esses pareceres que eventualmente acompanharam a tramitação daquela propositura estão disponíveis para o cidadão. Está disponível a legislação, a lei, enfim, sancionada pelo chefe do Poder Executivo, inclusive com remissão à página do Diário Oficial a que se refere àquela lei que nós publicamos em formato digital, também com os hiperlinks, ou seja, com a remissão às normas eventualmente citadas, né, no corpo daquela legislação. E, em última análise, o que nós pretendemos é tornar a legislação o mais acessível possível, também a tramitação dela, né, e permitindo, portanto, um conhecimento mais imediato de todo o processo legislativo que foi necessário para que aquela lei fosse editada. E, finalmente, as normas eventualmente regulamentadas, vetos parciais havidos, vetos totais, estamos abrindo, né, um espaço para falar dos vetos totais, tornando, portanto, a legislação cada vez mais transparente e o processo também que dela resultou, né? Então, temos assim, a satisfação, né, de poder compartilhar já o link, né, do nosso Laboratório de Análise Permanente da Legislação Paulistana, que nesses 2 primeiros anos já trouxe muitos insights, muitos achados importantes para o cidadão, para a população e até para os próprios parlamentares. E estamos agora aprofundando no desenvolvimento desse laboratório, com dados inéditos e outros elementos que possam ser úteis para o cidadão em geral. Muito obrigada. Muito obrigado.